Tudo bem com você? Espero que esteja, se não tiver vai ficar. Para a glória de Deus. A Bíblia Viva traduz não ter amor ao dinheiro. O princípio é que o servo de Deus deve servir com o foco na vida espiritual de suas ovelhas e nunca no lucro. É verdade também que a igreja deve sustentar seus pastores. Traremos esse assunto de forma mais ampla. Sustento pastoral. Que aquele que afadiga na palavra ou no ensino é merecedor de dobrados honorários. Timóteo capítulo 5, versículo 17. Mas Deus não nos chama para enriquecer, Ele chama para conduzir os seus rebanhos, prometendo que nunca nos faltará nada. Temos que confiar que Deus irá nos sustentar e honrar com tudo o que necessitamos. Ouso afirmar que com até mais. O Evangelho sofre atualmente grande desgaste no seio da sociedade por causa de mercenários, homens que fazem o ministério fonte de enriquecimento verdadeiro, comércio. A avareza pode levar o pastor a destruir seu ministério, pois se transforma num sentimento maligno capaz de apagar os mais nobres anseios do espírito. O que é ativado por lucro desonesto transtorna a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. Provérbio capítulo 15, versículo 27. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e sua ferrugem há de ser por testemunho outra vós mesmo, e há de devorar com fogo as vossas carnes, tesouro acumulaste nos últimos dias. Tiago capítulo 5, versículo 3. O opróbrio Paulo, depois de falar a Timóteo acerca de presbíteros, trata sobre a busca por riquezas. Veja, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6 ao 9. Vamos destacar apenas o verbo 10 e 11. Porque o amor do dinheiro é raiz de todas as males. Alguns nessa cobiça te desviaram da fé, e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça e a piedade, a fé, o amor e a constância, a mansidão. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 e 11. Que tristeza ver tantos líderes de igreja evangélica se enriquecendo de forma tão estranha e até mesmo ilícita, enquanto as pessoas assistem a tudo, julgam tão mal, até quando ouvemos frases como: quer ficar rico? Abra uma igreja, ou pequenas igrejas, grandes negócios. Na mesma linha de não avarento que aparece na carta a Timóteo, Paulo dá um passo além quando escreve a Tito: se já não era correto apego ao dinheiro, que dirá se ele tiver origem desonesta? Devemos sempre lembrar que o servo de Deus deve ter em mente o reino dos céus. A sequência do texto completa o princípio aqui definido. Como se espera que alguém seja um líder da igreja de Deus, se não é um líder em seu próprio lar? Portanto, a sua casa deve servir como o espelho de que será sua liderança sobre a igreja. Se alguém pretende ser um pastor, deve primeiro exercê-lo a sua própria família, esposa, filho, que nada mais é do que sua mini-igreja. Esse tema será melhor abordado no capítulo 2, onde estaremos sobre a família pastoral. Se olhamos somente o texto de 1 Timóteo, ficaremos na dúvida quanto aos níveis da submissão e que requerida os filhos. Devem ser apenas educados e obedientes, ou devem ser salvos. Esta afirmação é forte, pois aplica que os filhos não foram salvos, o pai perde a qualificação para o pastorado. O texto equivalente em Tito nos traduz a questão. Nele, Paulo diz: quem tem filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados? 1 Timóteo capítulo 1, 6. No grego temos usado pistos que pode significar crente ou fiel, o que pode nos deixar em dúvida quanto ao significado do
supormos que Paulo pensou em fiel. Podemos perguntar, fiel a quem? Aos pais ou a Deus? Ora, se o pai é um pastor, obviamente, ele é salvo, a sua esposa também, e caso contrário, ele não seria qualificado. Isso significa que seus filhos serão seu rebanho particular. Nada mais natural de que os pais eduquem seus filhos de modo a apresentar o quanto antes o evangelho a eles. O contexto diário família será o mesmo deveria ser cristão. Sobre esse tema abordemos. No colocar o ministério pastoral à liderança, uma pessoa que está há pouco tempo no evangelho é um risco enorme para a igreja, pois por falta de experiência pode acabar sendo enganado e envergonhado. O pior ainda, pode cair na mesma condenação do diabo, achar ser mais importante e poderoso que o próprio Deus, como exorta próprio Paulo, na continuação deste mesmo texto. Para se alguém entre no ministério pastoral, esta pessoa deve ter uma considerável caminhada com Deus. Deve ser experimentado em várias situações para que saiba como conduzi-las com sabedoria. Um pastor deve ser um profundo conhecedor das Escrituras, e não estou passando somente em conhecimento acadêmico, mas um conhecimento que se mostre em atitude de vida com Deus e com os irmãos. Isso tudo leva tempo, jamais que a caminhada em Cristo leva a vida toda e que estamos sempre esquecendo. Não há como definir uma idade mínima, nem tampouco dizer quanto tempo de conversão é necessário para considerar se alguém está ou não preparado. Isso tudo acaba sendo muito objetivo. A própria igreja deverá depender do Senhor para definir quando é o momento certo, ou o momento correto. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus, abençoando, Senhor Deus, meu Pai, essas vidas, essas casas, essas pessoas, Senhor, toma elas nas tuas mãos, Senhor Deus, meu Pai, ensina elas, meu Pai, como elas devem viver, como elas devem se comportar, como elas devem, Senhor Deus, se comportar com as pessoas, meu Pai, com os pais, com os filhos, Senhor Deus amado, vai abençoando, Senhor Deus, vai mudando, Senhor Deus, essas pessoas, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Pai, o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Fique todos na paz do Senhor Jesus.